Quero agradecer a presença de cada um de vocês que atendeu ao nosso convite para estar aqui participando dessa apresentação da LOA, né? É um momento importante para o nosso município, né? Para que possamos estar trabalhando o próximo ano. Quero agradecer a presença do prefeito, dos vereadores aqui presentes, secretários, colegas de trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa audiência pública, ela tem como tema central a Lei Orçamentária Anual, que estabelece as receitas e despesas para o próximo exercício, né? Volta para mim, lá no segundo slide. Isso, né? Nessa audiência, nós estamos cumprindo o nosso papel de transparência, responsabilidade e participação do orçamento público, né? Que a audiência pública ela é uma questão de transparência e responsabilidade fiscal. Então, neste momento, nós estamos cumprindo o nosso papel. A Lei Orçamentária Anual, ela é um instrumento de viabilização dos recursos necessários para que as metas previstas possam ser atendidas. Essas metas, elas estão previstas lá na LDO, né, e no PPA, que é que elas são peças que são feitas, que anteriormente elas antecedem a LOA. E a lei orçamentária, ela tem que guardar a compatibilidade com o que foi dito no PPA e na LDO. Em sentido amplo, é um documento, né, aprovado por lei. Ele tem que ser passado pela Câmara, né? A gente apresenta o projeto de lei para que a Câmara possa analisar e votar o nosso projeto. É um documento contendo a previsão da receita e a fixação de despesas a serem realizadas por um governo para o exercício que se destina, no nosso caso, o exercício de 2024, né? A lei orçamentária, ela atende a alguns princípios, e um deles é o princípio do equilíbrio, né? É uma premissa que é observada na elaboração da lei, para evitar um déficit fiscal, né? A despesa, a receita e a despesa, elas têm que estar equilibradas. Jamais uma despesa vai poder ser maior do que a receita. Neste caso isso aconteça, nós corremos de ter um risco de déficit fiscal, o que não é aconselhável, né? Instrumentos de planejamento orçamentário. Como a gente já tinha dito lá no slide anterior, né, nós temos os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O PPA, ele é um instrumento de planejamento. Ele vai definir a programação, né, para os 4 anos. Né, para os 4 anos. Ele é feito no segundo ano de mandato do governo e no primeiro ano de mandato do outro governo. Então, no nosso caso, ele vai atender, nós entramos, né, o governo atual entrou com o PPA da gestão anterior, no primeiro ano. Aí, no segundo ano, já foi feito o PPA para os próximos 4 anos, os 3 anos deste governo, mais o governo que virá. E outro instrumento é a LDO. A LDO, ela traça as diretrizes orçamentárias. A LDO, ela vai orientar o orçamento, né? Ela é feita anualmente, né? E ela traça as metas para um ano. E temos o PPA, temos a LDO, agora nós temos a LOA, que também ela é feita anualmente, né? É a Lei Orçamentária Anual, que é a lei de execução do orçamento. Quando ali volta um pouquinho, por favor, Marcelo. Aqui na LDO é onde estão as metas fiscais e os demais anexos, né? Eles já foram objeto da audiência pública que antecedeu esse, né? Em julho, se não me engano, né? Foi feita a audiência pública, onde foi falada sobre as metas fiscais e os anexos da LDO. Pode passar.
aqui traz as definições, né? O PPA é o plano plurianual realizado a cada 4 anos. Trata das ações que o município realizará durante os próximos anos. Foi 2022, ele vai até 2025. É a peça macro do planejamento. É o PPA que vai trazer, é o primeiro instrumento a ser elaborado que vai trazer ali o planejamento, o plano do governo, o que o governo vai executar durante os 4 anos. Em seguida, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada anualmente. Estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado. Por que estou falando de PPA e LDO se a audiência é sobre a LOA? Porque para eu fazer a LOA, eu dependo desses 2 instrumentos que são feitos anteriormente, né? A LOA é a Lei Orçamentária Anual, realizada anualmente, deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborado, no caso é esse momento que a gente está falando. Os objetivos da LOA. Estabelecer a estimativa das receitas, que são oriundas de IPTU, ICMS, ISS, PVA. Fixar as despesas, né, com a saúde, educação, esporte e etc. Executar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA e LDO, como a gente já tinha falado anteriormente. E definir as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. Eu vou pedir licença para me sentar, que eu estou com muita dor na perna. Para se chegar à elaboração desses instrumentos, no caso, desculpa, Marcela, a lei orçamentária, a gente tem todo um conjunto de leis, né, que é a base legal para a elaboração desses instrumentos, né? Nós temos que atender ao que diz a Constituição Federal, a Lei 4.320, a Lei Complementar 101, a Lei Orgânica do Município, as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei 1052, que é o nosso plano plurianual, de 14/12/2021, foi quando foi feito o nosso PPA, e a Lei 12.011, que é a LDO, que foi elaborada recentemente, 19 de julho de 2023. Para chegar na LOA, nós passamos por algumas fases, né? Temos a fase de preparação, elaboração, aprovação e alteração. Nessa fase de preparação, ela envolve a consolidação pelo Poder Executivo do projeto de lei. É nesse momento que são colhidas todas as informações, né, para poder elaborar o orçamento, onde cada secretaria traz a sua contribuição, né? Aí, na fase de elaboração, é onde a gente vai estar trabalhando, né, todas as informações que foram colhidas, né, na fase de preparação e com base na previsão da receita e despesa. Feito isso, é encaminhado, né, para a Câmara para aprovação. Caso haja alteração, retorna-se para a Prefeitura e a gente refaz e volta de novo para a Câmara para aprovação. A Câmara ela tem até o dia 31 de dezembro, né, para poder aprovar a lei orçamentária. Pode passar, Marcelo. Previsão de receitas, né? É feita a projeção da receita utilizando-se a média dos últimos 5 anos, conforme o Tribunal de Contas, né? A gente faz a projeção da receita para saber o que a gente vai utilizar o ano que vem e o que a gente tem disponível, né, para aplicar nas ações de governo, né? Então, as nossas receitas elas são oriundas de impostos, taxas e contribuições. Aqui entra o IPTU, entra ITBI, a Receita
IRF e ISS e multas. São esses os recursos que, dessa categoria de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições entre a receita de iluminação pública e contribuição do servidor ativo. Né? E a receita patrimonial, a nossa receita patrimonial de 3 milhões, ela é oriunda de concessões e permissões. Né? E receita de serviços são taxas. As transferências correntes, que é outra base de receita do município. É onde tem o maior volume, né, de recurso, que são as receitas oriundas do FPM, do ICMS, ITR e PVA. Outras receitas correntes são receitas de multa, restituições, restituição de dívida ativa. Essas outras receitas correntes, elas são as oriundas de origem não classificadas nas categorias anteriores. A receita corrente intra. Essa é uma receita interna de órgãos integrantes do mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social. Deduções do Fundeb. Por que ali negativo? Porque esse valor ele já consta lá das transferências correntes. É isso, Bomir? Né, que ele já entra ali no que é do FPM e CMS, né, que sai para o Fundeb. Então, ali ele consta negativo. Transferência de capital. Essa transferência de capital nossa aqui é o FITA. Então, o nosso total de receitas, ele ficou em R$ 39.457.186,49. Nessa receita, nós tivemos o cuidado para não extrapolar pelo seguinte: existe aí uma previsão de baixa dos recursos a serem repassados para o próximo ano, porque os recursos eles são destinados a cada município de acordo com a sua população. Né? A nossa população anteriormente era de 5.730 habitantes, hoje a nossa população é de 4.150 habitantes. Então, automaticamente, o repasse vai diminuir, que é lá nas transferências correntes. Um exemplo disso daí, o que deixou bem claro para a gente, a certeza de que isso realmente vai acontecer, esse repasse, o último repasse nosso, ele já teve uma queda de 17% esse mês. Né? Então, é certo que realmente a gente vai ter uma queda no nosso orçamento. Pode passar, Marcelo. Aqui nós temos as nossas despesas por órgão. Né? Para a gente chegar aqui nessas nossas despesas, a gente tem que atentar ao percentual obrigatório que é destinado à Câmara Municipal, à saúde e à educação. Né? Aí o restante é feito a distribuição nas demais secretarias. O gabinete, eu acabei falando de receita, mas não falei os valores que cada categoria tem de receita. Você quer que volte para falar cada uma? Para isso tem necessidade? Não, né? As nossas despesas, a Câmara Municipal tem 5% do orçamento, com R$ 1.754,64,43. O gabinete do prefeito com 884,300, a coordenação geral com 4.745,44,37. Esse valor destinado à coordenação geral é um valor considerável, né? Quem olha considera um valor alto, mas não é, porque dentro da coordenação geral são pagas algumas empresas que prestam serviços ao município, né? Paga-se ações judiciais, tem os fundos o PASEP tem as reservas de contingência, né? E a terceirizada. Agricultura e Meio Ambiente com 447.100, a CEMOSP, a Secretaria de Obras, 4.555, faltam 5 ali, 965,46. Educação, 10.893.138,89.
Assistência social, R$ 2.245.944,92. O planejamento, R$ 692.724,20. Chamo atenção aqui para a Secretaria de Planejamento pelo seguinte: dentro da Secretaria de Planejamento foi colocado a reserva de contingência, que são as emendas dos vereadores, são as emendas impositivas que antes estava dentro da Secretaria de Coordenação Geral, agora ela passou para o Planejamento. A saúde, R$ 7.297.58,39, o Instituto, R$ 5.661.555,82. Total, R$ 39.457.186,49. Você percebe-se aqui que o valor da receita está idêntico ao valor da despesa, né? Atentando ao princípio do equilíbrio. Como eu comentei ali anteriormente, né, a Constituição ela fixa limites mínimos de gastos a serem aplicados na área da saúde e na área da educação, né? Os percentuais eles são calculados compreendendo a receita corrente líquida proveniente de impostos, que é IPTU, ISS e TBI, e também as transferências ICMS, FPM, IPI e Imposto de Renda. Eu não comentei antes lá quando eu disse que o valor destinado à Câmara Municipal era 5% do orçamento, ela é 5% da receita corrente líquida. Não? Os gastos obrigatórios com a educação, né? A Constituição ela determina que se gaste 25% do orçamento na educação. A nossa previsão para 2024 é de 32,64%. E com a saúde é obrigatório que se gaste 15%, e a nossa previsão é de 19,32%. O mínimo, né? Mínimo. Não significa que tem, né, a gente só gasta 19,32%, é o mínimo, né? Ah, tá, não, sim, é o mínimo, né? Ali, os 15% e os 25% é mínimo, né? E é isso. Eu gostaria de tá. Para a gente chegar no nosso orçamento, antes nós fizemos um chamamento público, né? Fizemos um chamamento público para colher sugestões da população. Eu acho que boa parte de vocês, né, que estão aqui, eu acho que participaram desse chamamento público. E também nós convidamos, né, para participar da audiência toda a comunidade, né, através de convites volantes, né, convidamos o comércio, fui pessoalmente convidar todos, e através do site da Prefeitura nós divulgamos a audiência pública e através de mídias sociais, né? Então, eu gostaria de chamar o Vomir para... Vomir, não tem nenhuma contribuição a mais para dar aqui, não? Vaguinho? Não. Corrigir alguma coisa? Bom, foi bem resumido, né, a minha fala, mas é esse o orçamento, né? É disso aí que se trata o nosso orçamento. Muito bem explicado pela Lidiane aqui. Nem parece que é a primeira audiência dela, né, gente? Eu estou tremendo. Falou só salientando aqui que essa audiência já não é a primeira audiência. Teve chamamento público, onde foi participado, a população participou com sugestões lá no site da Prefeitura, e a Lidiane veio, pegou essas sugestões e incorporou ao orçamento. Os vereadores, ela conversou com os vereadores também. Caso tenha alguma alteração para fazer, os vereadores vão fazer através de emenda ao orçamento, vai sugerir essa emenda ao Executivo, o Executivo vai acatar ou não e volta para a Câmara vai aprovar ou não. Então, esse orçamento aqui, ele então vai passar pelo crivo dos vereadores. Os vereadores vão analisar os pormenores. Aqui a Lidiane explicou a macro.
E os vereadores vão analisar as microações. Eles vão entrar em projetos de atividade, vão esmiuçar o orçamento aqui. E vão analisar, está correto? Aprova. Não está correto, faz emenda, volta para a prefeitura altera e retorna ao legislativo novamente para aprovação. Dúvidas? Ficou alguma dúvida quanto à explicação que a Lidiane passou? Silêncio diz que não, né? Então, eu peço que cada um assine a lista de presença. Vai passar a lista, cada um assine. Minha contribuição não foi muito, mas é o que eu tinha para falar. Obrigado a todos. Não sei se o prefeito tem algo a comentar, prefeito. Os vereadores têm algum comentário? Uhum.